E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar moda e mediana. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Moda, né? No dia a dia a gente está acostumado a ver muita palavra moda, né? Quando uma roupa está na moda é porque muita gente está usando aquela roupa. Na estatística, moda também é o valor que aparece com mais frequência, né? É aquele que aparece o maior número de vezes na pesquisa. Vamos ver aqui um exemplo. As notas de 7 alunos são 1, 3, 5, 5, 7 e 7. E aí eu pergunto qual é a moda disso aqui. Como o moda é o valor que mais se repete, então a nossa moda vai ser 5, porque ela está se repetindo aqui 3 vezes. Olha que nenhuma se repete tanto igual 5, então 5 é a moda. Agora, se por acaso o 7 também tivesse se repetindo 3 vezes, o 7 também seria a moda e a moda seria o 5 e 7. Deu para entender, né? É o valor que mais se repete. Pode ser 1, 2, 3, por aí vai. Agora, se não tiver ninguém se repetindo mais que ninguém, a gente diz que não tem moda ou que ela é amodal. Beleza? Vamos para a mediana, que também é bem facinho. Mediana é o valor que ocupa a posição central em um conjunto ordenado. Você pode associar a palavra mediana com meio. É o valor que está no meio depois que você ordena. Se um conjunto de elementos for par, ou seja, quando você for organizar e não tiver um elemento no meio, ficar 2 elementos lá no meio, você vai ter que tirar a média aritmética desses 2 valores. Vamos ver um exemplo aqui. Em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. E aqui está as faltas, né? No primeiro dia foram 3 faltas, no segundo dia 5, depois 2, 0, 2, 1, 3, 4, 5, 8, 0, 2, 3, 4 e 7. E ele quer saber a mediana. A mediana, como eu falei, é o valor central, é o valor que está no meio. Se você fosse aqui, você poderia dizer que aqui é o valor central. Só que a mediana tem que ser ordenada. Então, você vai ordenar ele, pode ser do maior para o menor, do menor para o maior. Enfim, fica a seu critério. Eu prefiro do menor para o maior. Então, vou botar em ordem crescente. Então, ó, a gente tem 2 zeros, né? Botei 2 zeros aqui, depois tinha um 1, depois tinha 2, 3, depois tinha 3 de 3, esse. A gente depois tinha 2 de 4, depois teve 5 e 5, depois 7 e 8. Então, está aqui todos os 15 dias ordenado. Okay? Então, como a mediana é o valor central, a gente vai procurar quem está no meio. Então, posso cortar um aqui, outro aqui. A gente sai cortando os extremos até achar quem está no meio. Sempre gosto de seguir o padrão da esquerda, um da esquerda e um da direita. Um da esquerda, um da direita, um da esquerda e um da direita. Olha, quem ficou no meio foi o 3. Então, a nossa mediana é 3. Certo? Tranquilo? Moda é o valor que mais se repete, mediana é o valor central ordenado. Agora que a gente já viu, vamos fazer os exercícios, né? No Enem, que é o foco do nosso vídeo. Vamos começar com a questão de moda. Vamos lá. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Está aqui o gráfico. Aí vem a pergunta: qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Item A, 9, item B, 12, item C, 13, item D, 15 ou item E, 21. Então, ele quer saber a moda dos entrevistados com base no gráfico. Então, vamos analisar esse gráfico. Na linha horizontal, a gente tem as idades, e na vertical, a gente tem a frequência, né? Ou seja, quantas vezes aquele negócio ocorreu. Então, por exemplo, alunos com 9 anos, a gente tem 21 alunos com 9 anos. Com 12 anos, a gente tem 15 alunos com 12 anos. E com 18 anos, a gente tem 12 alunos. E aí, ele quer saber a moda. Como a moda é o evento que mais ocorre, então ele quer saber qual a idade que mais ocorre, né? Porque a gente está coletando as idades, é uma pesquisa sobre as idades. Então, a idade que mais ocorre, se você olhar aqui no gráfico, vai dar 9, né? Porque estão 21 alunos com 9. Então, a nossa resposta é o item A, 9. Só cuidado para não achar que é o maior número, né? Por exemplo, se for olhar que é a maior idade e marcar que é 18. É o valor que mais acontece, nesse caso aqui, foi 9, né? 21 alunos com 9, ok? Agora que se entendeu, vamos fazer outra questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2021. Então, está aqui o gráfico da venda dos medicamentos em janeiro, fevereiro, março, abril, tá o mês inteirinho. E ele quer saber, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente o maior
e a menor venda absolutas em 2011 foram: item A, março e abril. Item B, março e agosto. Item C, agosto e setembro. Item D, junho e setembro. Item E, junho e agosto. Ah, professor, você não está falando que moda é o valor que mais ocorre? Sim. Nessa questão está pedindo o maior e o que menor ocorre. Então ele está pedindo a moda e o menor, certo? Já aproveitei porque moda não tem tantas questões de moda. Já a mediana, que a gente vai ver mais à frente, tá cheio de questão de mediana. Mas tem várias questões assim sobre gráfico, perguntando sobre o maior e sobre o menor, que a gente só precisa analisar. Vamos lá, pausa o vídeo e tente resolver essa. Feito? Então vamos lá. Qual o valor que... qual mês que teve a maior venda? Então é só você procurar aqui no gráfico onde ele está mais alto. Ó. Ele está mais alto aqui, né, que é no mês de junho. Então a gente sabe que a moda foi em junho. Então com isso a gente já elimina o item A, o B e o C. Fica entre o item D e o item E. Agora ele também quer saber o que tem o menor. Vamos ver se o menor foi setembro ou foi agosto, né? Então, se você olhar no gráfico, onde está menos, está mais embaixo, é agosto, certo? Então, maior venda foi em junho e a menor venda é agosto. Então, vira e mexe cai uma questão assim no Enem e é tranquilo, né? É só observar, não precisa fazer cálculo nenhum, só observar o maior e o menor, ok? Vamos para mais uma. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entraram quanto o número de pessoas que saíram no elevador, em cada um dos andares do edifício onde trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida no térreo, de onde parte ele mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então está aqui o quadro, né, que ele registrou. E vem a pergunta: com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Item A, 2, item B, 3, item C, 4, item D, 5, item E, 6. Vamos lá? Pronto. Espero que você tenha tentado, pausado e tentado, e agora segue comigo, vamos ver se acertamos. Olha, ele quer a moda, né, de número de pessoas no elevador. Como moda é o valor que mais se repete, você vai ficar tentado em marcar o 2, porque se você olhar só o quadro, vai ter 2, 2, 2 e 2, então você marcaria o item A, né? Tá cheio de 2. Só que você tem que tomar cuidado nesse caso com a pergunta. Ele quer a moda do número de pessoas no elevador. Então você tem que calcular o número de pessoas que estão no elevador. No térreo, tem entrado o assessorista mais 3 pessoas, né? Segundo a tabela aqui, tem 4 pessoas nesse elevador. Entrou as 4 e não saiu ninguém porque era no térreo. Então você vai ter que analisar o que vai acontecer em cada andar. Por exemplo, no primeiro andar, entrou 4 pessoas, só que saíram 3. Então acabou entrando uma pessoa a mais do que saiu. Então se tinha 4 e entrou uma a mais, então no primeiro andar ficou 5 pessoas nesse elevador. Entendeu o raciocínio? No segundo andar, entrou uma, saiu uma. Então não mudou o número de pessoas, continuou 5 pessoas. No terceiro andar, mesma coisa. Entrou 2, saiu 2. Então não mudou, continuou a 5. No quarto andar, entrou 2 pessoas e não saiu ninguém. Tinha 5, né? Como entrou 2, vai ficar 7 pessoas. E no quinto andar, entrou 2, foi para 9, só que saiu 6, então ficou 3 pessoas. Então esse aqui é o número de pessoas que estavam em cada andar, que é exatamente, ele quer saber a moda do número de pessoas no elevador, né? Então, no elevador, ao mesmo tempo, a moda foi 5, porque a gente viu que ficou mais vezes 5 pessoas nesse elevador, certo? Várias questões de moda, né? Já dá para dar uma ideia. Vamos agora fazer uma questão de mediana, fazer várias questões de mediana. Vamos lá. Uma partida de vôleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets. As pontuações dos jogos estão descritas na tabela. Está aqui a tabela, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto set entre Brasil e Itália. Aí fala, nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália foi igual a 16, item B 20, item C 21, D 23 ou item E 26. Olha que a questão diz claramente mediana. Todas as questões de mediana, ela fala mediana. Cuidado para você não trocar a palavra mediana com a palavra média, que são palavras parecidas, mas têm sentidos diferentes.
certo? E pior que nos gabaritos lá das provas, eles gostam de botar a resposta com média. Aí você tira a média, vê lá a resposta e marca errado. Então, viu a palavra mediana? É aquilo, botar em ordem crescente ou decrescente e ver quem está no meio. Vamos lá. Mas preste atenção na pergunta, não é só sair jogando todo mundo na tabela em ordem não, que nem a gente viu na questão anterior, né? Tem que ter um raciocínio. Vamos lá. Nessa partida, a mediana dos pontos obtido por set pelo time da Itália foi. Então vamos lá. Ele quer a mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália. Olha que ele não quer do jogo todo, ele só quer da Itália. Então a gente vai pegar os valores aqui da Itália e vai botar em ordem crescente, porque a pergunta quer sobre a mediana da Itália. Então vamos lá. O menor de todos os valores é 16, depois tem outro 16, depois tem um 20, tem um 26 e um 27, está todos aqui em ordem. Agora ficou fácil ver que é a mediana, né? A gente vai eliminando, um canto, outro de outro, um canto de outro, sobrou o 20 no meio, a nossa mediana é 20. Cuidado também, porque se você não organizar, se fosse ver quem está no meio, você poderia marcar o 26 e marcar a alternativa errada. Então tem que botar em ordem e depois verificar quem está no meio. Botou em ordem, viu que está no meio é 20, então a nossa resposta é letra B, 20, ok? Mais uma questão de mediana. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôlei masculino nas Olimpíadas de 2012. De novo vôlei. Mediana está gostando de vôlei. Em Londres agora. Em suas respectivas alturas em metros. Aí está aqui a tabela, né, com o nome dos jogadores da seleção brasileira e a altura deles em metro. E aí vem a pergunta. A mediana das alturas em metros desses jogadores é item A, 1,90, item B, 1,91, item C, 1,96, item D, 1,97, o item E, 1,98. Pronto. Agora, veja só. Essa tabela aqui tem vários números. E capaz de você pegar questões que vai ter vários números. Então, você colocar todos em ordem no papel seria o indicado, mas não é muito prático na hora de fazer uma prova, né? Que você tem muitas questões para fazer em pouco tempo. Então, eu recomendo que você já pegue na própria tabela e já comece a fazer aquela eliminação do menor e do maior até chegar quem é no meio. Não vá lá olhar de cara quem é no meio, porque, lembra, a mediana você tem que colocar em ordem. Então, vamos fazer isso. Quem é o menor aqui? Eu sempre gosto do menor e depois do maior. O menor aqui é que tem... Olha, tudo gigante, né? O menor desses gigantes aqui é o Serginho. Então a gente elimina o Serginho, que ele tem 1,84. E aí eu vou eliminar o outro extremo, como se eu já estivesse colocando em ordem. Quem é o mais alto aqui? Eu acho que, deixa eu ver, Leandro tem 2,11. Tem ninguém mais alto que ele não. Então a gente elimina o Leandro. Então a gente vai fazer isso. Qual é o próximo mais baixo? O próximo mais baixo era o Bruninho com 1,90. E aí a gente elimina outro com 2. Nesse caso o Lucas com 2,9. E vai eliminando o mais baixo agora, que é Murilo de 1,90 também. Quando os dois tiverem o mesmo valor, tipo o Bruninho e o Murilo, tanto faz a ordem, né? Que você for organizar, não vai atrapalhar em nada. Então elimina o Murilo. O próximo mais alto é o Sidão, né, com 2,3. Não, Rodrigão, com 2,5. Então elimina. Aí a gente vai para o próximo mais baixo, que é o Ricardinho, com 1,91. E elimina o próximo mais alto, que é agora sim o Sidão, com 2,3. E aí elimina o próximo mais baixo, que é o Giba, com 1,92. E o próximo mais alto é o Dante. Opa! Parou aqui. Por que parou aqui? Porque ó, sobrou dois elementos. Se eu for eliminar um e outro, não vai sobrar ninguém. Eu vou dizer que a mediana é zero. Ou seja, várias questões você pode encontrar um número par, que nem eu falei lá. Quando o número for par dessas frequências, você vai ter que tirar a média dos dois central que sobrou. Então, se eu tivesse botado em ordem, ia sobrar esses dois lá no centro, né? Porque eu fui tirando o mais baixo e o mais alto. Então, eu vou tirar a média de 1,94 com 1,98, que para tirar a média é só você somar os dois e dividir por 2. Fazendo essa soma aqui de 1,94 com 1,98, eu vou ter 3,92, que dividido por 2 dá 1,96. Então, essa é a nossa mediana, 1,96. Ok? Que é a resposta do item C de casa. Então, repetindo, a gente primeiro foi eliminando o mais baixo e o mais alto, né? Como se estivesse colocando em ordem. Como o número foi par, não sobrou ninguém no meio, eu tive que tirar a média desses dois. Tirar a média é somar os dois e dividir por 2. Feito isso, encontrou a mediana. Deu um pouco mais de trabalho, deu porque teve que tirar a média, mas em relação a outros assuntos, mediana é bem tranquilo, né?
Vamos para mais uma. Esse tem um textão. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado da sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico, deixa eu botar o gráfico aqui, indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o período referido. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Então está o gráfico. Essa é uma questão de mediana que está em gráfico, né? E de vez em quando você vai encontrar assim. Aí vamos para a pergunta. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a item A 27,40, item B 27,55, o item C 27,70, o item D 28,15, o item E 28,45. Então, novamente, está aqui a palavra mediana, que não resta dúvida que ele quer saber a mediana. Não vá pegar e tirar a média, né? Porque você com certeza vai ter uma dessas respostas aqui que vai ser a média. Então, vamos lá para a mediana. Eu vou fazer aquela mesma estratégia que eu fiz na tabela, pegar o maior e o menor e ir tirando aqui para ver quem é a mediana. Então, eu vou olhar aqui no gráfico, está vendo aqui que está os meses, ó, são 12 meses, eu já sei que o número é par, no final vou ter que tirar uma médiazinha, e eu vou olhar quem é o maior e quem é o menor. Né? Vou começar aqui do menor. O menor de todos aqui foi outubro, é onde o gráfico está mais embaixo, então descartei logo ele. E aí o maior vai ser aqui em janeiro, né? Que foi onde a pessoa começou. Essa pessoa realmente estava com IMC alta e caiu, depois deu uma subida, depois caiu de novo e depois subiu. Aquele famoso efeito sanfona, né? Então, ó, tirou o mais baixo, eu vou tirar o mais alto, que é agora em janeiro. E aí eu vou fazer isso, como se eu estivesse organizando em ordem, né? Todos esses valores aqui. Então, qual é o próximo mais baixo? Se você olhar o gráfico, está aqui mais baixo em setembro. Então, eu vou tirar setembro aqui. E aí eu vou tirar o mais alto, se for olhar o gráfico, fevereiro está aqui, o mais alto vai ser junho, né? Então vamos tirar ele. E aí, repetindo o processo, o próximo mais baixo vai ser esse e esse, que estão empatados, só que eu gosto de sempre da esquerda para a direita, então vou tirar esse primeiro. Quem é o próximo mais alto? O próximo mais alto é aqui, é maio, então tira maio. Aí vamos para o próximo mais baixo, aquele que estava empatado, novembro, então tira novembro. Quem era o próximo mais alto? Esse aqui é julho. Então vamos tirar julho. Não, tinha outro empatado, tinha fevereiro. Mas é igual a julho, tanto faz a ordem se eu tivesse feito. Vamos lá. Quem é o próximo mais baixo? Temos abril, 3 empatados aqui. Abril, agosto e dezembro, né? Esse aqui tá mais altozinho. Então, tiro o mais baixo desse, gosto de seguir a ordem, vou tirar abril e tiro aquele mais alto, agora sim, tiro julho. E aí sobrou 2, como o número era par, eu já sabia, né? Já contei aqui os 10 meses, já tirei 10, soltou os 2 no meio. Só que aí eu preciso tirar a média desses dois. Só que observe que tanto agosto como dezembro ele tem o mesmo valor. Então, se eu somar a mesma coisa para dividir por 2, vai dar ela mesma. Então, quando ficar no meio dois valores iguais, você nem precisa tirar a média, porque eles são iguais, né? Somar duas coisas iguais e dividir por 2 volta a ser ela. Então, já posso concluir aqui que a mediana vai ser 27,4, né? Porque esses dois aqui ficou da mesma altura, então vai ser o item A de avião, ok? Vamos fazer só mais uma, só para fechar aqui esse vídeo, que já está passando quase 20 minutos. Vamos lá. Enem, o salário em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. Está aqui esse quadro, o valor do salário e o número de funcionários. Aí ele quer saber a mediana dos valores dos salários dessa empresa em reais. Item A, R$ 622, item B, 933, item C, 1.244, item D, 2.021,50, ou item E, 2.799. Observe um detalhe, ele quer saber a mediana, tá aqui a palavra mediana. Só que dessa vez tem pesos, ou seja, tem uma quantidade. Você vai ver isso melhor no vídeo sobre estatística, ou sobre médias, né? Média
ponderada. Porque é quando você tem muitos dados e os valores se repetem, em vez de você colocar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 24 funcionários com esse salário de R$ 622. Em vez de botar 622, 622, 622, 622, 622, 24 vezes isso, eu simplesmente coloco 24, número de funcionários, com aquele salário, que fica fácil de você olhar e ver que tem 24 dele. Só que eu quero a mediana. Para a mediana eu tenho que colocar isso em ordem. Olha que os salários aqui já estão em ordem, né? 622, 1.244, 3.114 e 6.220. O salário já está em ordem. E essas pessoas, como é que eu colocaria em ordem? Se eu fosse fazer na mão, ia ficar 622, 622, 600, até 24 vezes. Depois ia ter um só com 1.244. Depois ia ter 20 com salário de 3 mil e pouco. Depois, no fim, lá ia ter 3 com salário de 6.220. E eu teria que cortar, né? Para ver quem é o valor que está no meio. Observe que, por exemplo, se eu corto 3 aqui, ia ficar 21 aqui. Se eu cortasse esses 3 do lado de cá e 3 do lado de cá. Se aqui é 20, mais rápido ainda. Se aqui é 20 e aqui é 3, se eu cortar 23 desse lado, eu vou cortar 23 do lado de lá. Ou seja, vai sobrar quem só de um lado? Só uma, porque eu tinha 24 e eu cortei 23 desse lado. Então vai sobrar um desse lado e esse aqui no meio. Vai sobrar 2 valores no meio. Observe que o número de funcionários é par. Então vou ter que fazer aquele negócio chato, ter que tirar a média. Como é que eu sei que é par? 24 mais 1, 25. Com 20, 45. Com 3, tenho 48 funcionários. Certo? Então, eu cortando 23 aqui com salários mais altos e esses 23 com salário menor, vai sobrar um aqui com esse salário e esse aqui do meio. Então, eu vou tirar a média desses dois. Um com 622, que foi o único que sobrou, e esse aqui do 1.244, para ver quem é a mediana. Somando esses valores, eu vou ter 1.866 dividido por 2 e fazendo essa divisão, eu vou ter 933, que é a resposta do item B de bola. Ok? Então, cuidado quando for assim, né? Quando tiver peso, né? Que aí você vai ter que fazer essa estratégia aqui. Aqui o bom é que já estava em ordem. Se não, você coloca em ordem os salários e depois faz isso. Tira não sei quanto desse lado, não sei quanto desse lado. Certo? É muito mais prático do que você fazer os 48 salários aqui. Você ia gastar um tempão. Então é isso aí. Esse é o assunto que quase não tem cálculo, né? No máximo você vai tirar uma média. É bem tranquilo e quase todos os Enems cai pelo menos uma questão desse assunto. Valeu? Então se você gostou, daquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.